Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Potência Holística. Eu com a minha parceira Mel Kimani, esta preta maravilhosa, cheia de potência. E a nossa convidada de hoje, Jade Eric, que já esteve aqui. Se você não assistiu o outro programa dela, você está perdendo. Vai lá e assista, mas só depois de você sair desse daqui, beleza? Jade, seja novamente muito bem-vinda ao Potência Holística, meu amor. Muito obrigada. Eu quero agradecer bastante mais uma vez estar aqui com vocês, essas mulheres lindas, empoderadas, estar aqui nessa egrégora tão maravilhosa desse programa de novo. Muito obrigada. E o nosso tema de hoje é a questão da rede de apoio, né? A mulher precisa muito da rede de apoio em vários sentidos, né? Não só quando ela é mãe, mas em várias situações que a gente passa. Para você, Jade, como é que funciona a rede de apoio, né? Você mãe, como é que funciona para você a rede de apoio? Eu falo assim que nesse sentido eu tenho bastante sorte e eu acho que todo mundo tinha que ter isso. Então eu tenho a minha mãe do meu lado, eu tenho o carinho dos meus familiares, né? Não só da minha mãe, do meu pai, da minha sogra também. Então assim é uma rede que me ajuda a me empoderar. Então, mesmo que eu seja mãe, mesmo que seja cansativo, em muitos momentos, mas eu tenho às vezes eu falo, eu quero mudar o cabelo, quero colocar mega hair, daí fica todo mundo, não, pera, então vamos preparar isso aí, vamos colocar, agora eu quero tirar, quero cortar. Então, assim, as pessoas engajam muito naquilo que eu quero para mim como pessoa, como mulher, né? Então, a rede de apoio que me deprime às vezes, né? Eu acho que quando a gente não tá bem com a gente fica deprimida. E eu percebo isso até no meu trabalho. Porque quando, de repente, eu não estou me sentindo bonita, não estou me sentindo bem, o fluxo, ele diminui. Porque o universo é maravilhoso, né? Quando a gente não está legal para atender, não vai vir, né? Então, há um momento que eu falo, não, pera, agora eu vou fechar, vou dar um tempo para mim, e aí eu tenho essas pessoas para segurar as pontas ali com as crianças, né, para cuidar, para me ajudar a cuidar ali da casa, para sobrar tempo, para que eu possa investir em mim. E aí eu volto com a corda toda. E as redes de apoio, Mel, para amizades também são importantes? E se sim, como é que funciona para você, amiga? Primeiro, Jade, eu sei que eu falei quando você chegou, mas é muito bom rever você aqui novamente. Que bom que você perguntou sobre amizade, porque eu quero contar muito essa questão da rede de apoio. Eu fui entender mais profundamente a questão da rede de apoio com você mesmo, Bia, porque no período da pandemia, né, você fez um grupo de ajuda com uma rede de mulheres e pra gente eles comunicar, aquilo foi crescendo e eu tive uma evolução assim absurda, fiz amizades que levam pra vida toda, assim, tenho muito amor. E eu fui uma pessoa que eu tive uma adolescência tardia. Até os 20 e pouco eu tinha uma mentalidade muito adolescente. Então, eu tinha mais uma cabeça de que era só amizades e tudo mais. E quando você vai amadurecendo, você vai entendendo mais essa estrutura dessa rede de apoio, principalmente entre nós mulheres, né? O quanto é necessário e tudo mais. Essa questão de uma rede de apoio de autopercepção é incrível, de olha, você é boa nisso, olha, você tá linda, olha e tal. Isso mexe tanto, né, com o impacto das nossas vidas. Eu não consigo me ver sem as amizades que eu cultivei. E é muito doido, eu tava pensando quando a gente falou que ia conversar sobre esse tema, né? Se a gente sentar para escrever quem que é a nossa rede de apoio, né? Se a gente realmente parar para pensar nisso como uma parte sistêmica da nossa vida, de quem é a nossa rede de apoio, mas principalmente eu faço parte da rede de apoio de quem, né? Por que eu falei das questões de amizade? Porque eu acho que a rede de apoio ela precisa ser mais consciente, né? Não é aquela coisa do tipo assim, quando der, se estiver de bobeira ou não.
você tem um olhar muito mais acolhedor mesmo para aquela pessoa, de você abrir mão, às vezes, de coisas que você quer fazer que podem ser adaptadas ali, né? Ter esse conhecimento da valorização da outra pessoa, né? Tipo, ai, eu vou dar esse apoio para você fazer e tal. Então, assim, para mim, essa história se inicia muito com você, Bia, naquele grupo. E eu comecei a entender, nossa, como a gente consegue chegar longe quando a gente tem uma rede de apoio, de amizade. E daí a Jade, que é mãe, assim, né, uma experiência que eu não vivo ainda, mas a gente vê que é uma rede de apoio que mais se fala, né? Porque você ressurge com uma nova faceta ali maternal. E eu queria perguntar para você, Jade, assim, por exemplo, eu que não tenho essa experiência materna, às vezes eu tento dividir isso com amigas minhas que são mãe e tal. O que você acha? Quais são as dicas que você tem para dar em relação a como ofertar essa ajuda? Porque às vezes a gente fica pensando assim, né? É para ser um apoio, mas eu também não, como que eu faço para não colocar as minhas percepções, as minhas estruturas para ela, ou fazer com que ela se sinta mais incomodada. Então, assim, queria que você compartilhasse, pela sua experiência, como você se sente mais confortável com essa rede. Sim, é assim, a mãe, principalmente, eu falo assim, a mãe de primeira viagem, aquilo é um universo completamente novo, é uma coisa, você tem um serzinho ali que você ama incondicionalmente, mas você nem sabe o que fazer com aquilo. Essa que é a verdade, né? E os pitacos sobre essa criança, eles não faltam. Então, eu acho que a parte das amizades começa em dar atenção para a mãe, porque ninguém dá. As pessoas dão atenção à criança e ao que a mãe está fazendo com a criança que está errado, né? Então, assim, a Bia também, ela foi muito importante nessa transição, porque quando eu tive meu primeiro filho, ela virava e falava, Jade, cadê a mulher? Né, amiga? Cadê a mulher aí? Você não é só mãe, e seu relacionamento, e esse casamento. Então, ela fazia eu olhar para pontos e não me perder. Então, eu tive muita sorte na minha vez, principalmente por ter ela, porque ela era uma das poucas pessoas que olhava e falava: ó, olha para cá, olha para lá, você não tá vendo? Porque o foco é só na criança. Então, eu falo assim que, claro, às vezes a gente tem opiniões, todo mundo tem. Então, às vezes, você olha e você fala, eu acho que não é muito legal que determinada ação que ela está tendo com o filho dela e tal, mas analisar se é o momento de falar, porque os julgamentos não vai faltar, da sogra, ou de repente da mãe, enfim, dos parentes ali, na verdade, esse julgamento é em peso. O que a amizade realmente precisa é falar, e aí, como que tá seu casamento? Como é que tá a sua relação? Como é que tá você? Né? Você tem conseguido se arrumar? Né? Então, acho que é muito sobre isso. Aquela amiga que vai na sua casa, fica com a criança e fala, ó, vai pentear esse cabelo, vai tomar um banho, sabe? Vai cuidar de você que eu ajudo aqui, que a tia ajuda, né? Então, eu acho pena que eu e a Bia, a gente mora tão longe, porque senão isso tinha acontecido, né? Com Então, eu certeza. acho que é muito, né? É muito sobre olhar para a mulher, porque poucas pessoas olham, isso é o que mais dói. A mulher fica esquecida. A gente fala que, por isso fala-se tanto da depressão pós-parto, né? Porque é o esquecimento da mãe. Todo mundo só quer saber do neném. Parte desse processo todo, desse entendimento que eu tenho hoje, né, e que eu agradeço o reconhecimento de vocês com relação às atitudes e às falas, foi muito por conta dessa observação assim. A mulher, ela na sociedade, ela toma tantos papéis, são imputados nela tantos papéis que a gente vai se esquecendo desse papel de eu, a mulher eu, né? Tipo, vamos voltar aqui para dentro, vamos ver como é que tá aqui dentro, para que você possa dar conta desses papéis que são imputados, né? Então, quando eu vejo uma mãe, principalmente assim, não só a mãe, né, a Jade, né, que já está no segundo filho e tal, a mãe de primeira viagem, a mãe que tem filhos de 10, 15, 20 anos, é sempre a pergunta que eu busco fazer primeiro é para ela, tipo, como você está, né? Por quê? Porque geralmente as pessoas já vão perguntando dos filhos. Como é que estão seus filhos? E aí, dependendo da situação, o assunto vai se prolongar naquilo.
E aí, em algum momento, você vai se esquecer de perguntar dela, tipo, e você? Como é que você tá nisso? Como é que você tá no meio disso tudo? Né? Como é que você tá lidando com as suas questões, com as suas demandas como pessoa? Porque você não é 100% aquele papel. Antes de você ser aquele papel, você é aquela mulher. Existe alguém ali. Alguém que um dia foi filha, alguém que um dia foi só mulher, alguém que um dia foi só namorada, e que com o passar do tempo ela foi se tornando a esposa, com o passar do tempo ela se tornou a mãe, ela se tornou a empresária, ela se tornou a melhor amiga, ela se tornou isso, aí ela foi adquirindo vários outros papéis. E com facilidade a gente vai se perdendo daquilo. Então eu busco pensar que eu, como rede de apoio, eu gosto de focar nisso, assim, ó, e você, como é que você está? Como estão as suas demandas pessoais? Né? Eu não quero saber tanto de você como mãe, porque eu imagino que um monte de gente já pergunte sobre isso. Não quero saber de você como, sei lá, como empresária, porque eu também imagino que as pessoas perguntem sobre isso. Eu quero perguntar o que ninguém te pergunta. Né? Eu quero te perguntar como você está, como estão as suas demandas. Né? Então, e hoje eu entendo um pouco mais claramente por estar passando por esse processo de transição, né? De estar vivendo uma maternidade em adoção, em que 99% das perguntas são: e os seus filhos? Como é que tá? Como é que tá esse processo? Tal, não sei o quê. E as pessoas esquecem de perguntar para mim assim: como você está? Como estão as suas demandas? Né? Como é que você está se sentindo nesse momento? E não só como mãe, mas como pessoa, como mulher. Né? Como é que você está se sentindo? Então, eu acho que a grande questão da rede de apoio é você realmente apoiar, primeiro, a pessoa, porque ela é o pilar, ela é a estrutura. Se ela não estiver bem, nada vai estar bem. E aí, quando você vê que ela está em pé, que ela está conseguindo se equilibrar em todas aquelas emoções, em todas aquelas situações, aí é o momento que você vai perguntar: e seus filhos? E o seu trabalho? E o seu marido? E a sua vida social? E os seus hobbies? Você está voltando a fazer seus hobbies? Né? Você voltou a fazer coisas que você gosta? Às vezes você vai perguntar de hobbies para a pessoa que você conversa com ela, sei lá, há 5, 6 anos, e ela gostava, sei lá, de fazer um artesanato. E hoje as demandas dela são tão grandes, você fala assim, e o artesanato? E a pessoa nem se dá conta de quanto tempo faz que ela não faz, que ela não para fazer o artesanato que ela gostava. Naquele momento é interessante você observar a pessoa, você vê o choque que ela tem de ela parar para pensar. E ela fala assim: nossa, é verdade, tipo, minha caixa de artesanato está lá e faz um tempão que eu não pego para fazer. Porque ela fica tão imersa naqueles papéis que ela esquece até do que ela gosta de fazer, do que distrai, do que faz bem. Que série que você está assistindo? Que filme que você está assistindo? Né? Vamos conversar sobre isso, fala o que você está assistindo, de repente a gente se encontra ali, né, na afinidade, e a gente pode debater e tal, e tira totalmente o foco de todos aqueles papéis que foram imputados a ela, que ela tem que viver aqueles papéis 24 horas do dia. Né? Então, tipo, não, vamos sair um pouco disso. Então, eu vejo a rede de apoio, no primeiro momento, isso, assim, de olhar para a pessoa. E para mim, ainda tem uma questão a mais, né, da rede de apoio, eu estava até falando, né, numa sessão essa semana, que as pessoas pensam que a adoção ela só acontece quando você junta os papéis, você vai no fórum e você diz oficialmente assim: ah, eu quero adotar uma criança, quero adotar um bebê, quero adotar um adolescente e tal. E as pessoas se esquecem de que, na verdade, existem várias adoções durante o decorrer da vida. Quando você tem uma amiga que você considera uma irmã, é uma adoção. Quando você tem um bom relacionamento, por exemplo, com seus sogros, e a convivência vai afinando aquilo, e você começa a olhar com os olhos de, pô, minha sogra para mim ela é uma mãe, né? Ah, aquela amiga para mim é uma irmã, aquela pessoa para mim tem X papel. E a gente, para associar aquele carinho e aquela afinidade, a gente coloca nos papéis familiares, né? Tipo, não, ó, fulano não é meu primo biológico, mas como a gente conviveu desde criança, a gente se troca com esse título de primo, a gente se chama de prima, a gente se apresenta, ah, esse aqui é meu primo. Né? Por quê? Porque o carinho é tão grande que a gente vai trazendo as pessoas mais para perto. E a gente esquece que esse tipo de adoção é uma rede de apoio.
né? Esse tipo, por exemplo, a minha sogra hoje, na minha vida, ela tem um papel de mãe, ela é minha rede de apoio. Ela é a pessoa que eu vou lá e que eu ligo e falo assim: olha, estou precisando de você. E não dá 30 minutos, ela tá aqui no meu portão, entendeu? Tipo, seja para o que for, para qualquer situação. Então, assim, essa rede de apoio que a gente vai adotando ao longo da vida, né? Não sei se faz sentido para vocês também. Se vocês têm essas adoções aí no caminho, que são a rede de apoio de vocês. É verdade. Eu tenho realmente amigos, né, nossa, de anos, assim. Inclusive, um amigo meu que a gente estudou junto, olha que legal. Eu consegui creche para o meu caçula e é na mesma sala desse meu amigo. Então, lá atrás, nós estudamos juntos e hoje nossos filhos estão na mesma sala e a gente se chama de irmão. Então, olha que legal, né? E para mim, realmente, ele é um irmão mesmo e vice-versa, né? Agora, conforme você foi falando, Bia, eu me lembrei também de um ponto que foi um ponto muito importante na minha vida que você também trouxe nessa época, que foi quando a mãe, eu pontuo muito a questão da mãe de primeira viagem, porque depois a gente, é como se, vem a autoafirmação, eu preciso me autoafirmar que eu sou mãe, né? Então você fica ainda com aquele inconsciente trabalhando e você mesmo tem que ficar se autoafirmando. Isso gera uma posse muitas vezes, né? Então é um movimento ali, por isso que o primeiro filho normalmente ele é muito ali sufocado. E a Bia, ela era uma pessoa que ela é quem mais martelava, porque eu fiquei muito obcecada e ela falava para mim: você tem que dar tarefas para seu marido, você tem que deixar ele fazer tal coisa, você tem que deixar ele cuidar, deixa ele dar banho, deixa ele fazer as coisas, ensina ele a fazer e deixa. E ele sempre foi disposto a fazer, mas eu realmente não soltava. E foi com muito, assim, muita conversa dela, a gente chegou a fazer terapia de casal e foi quando eu consegui soltar. E aí o que que aconteceu? Me aliviou, sobrou mais tempo para mim. E hoje ele é um pai maravilhoso e as questões são divididas para tudo, né? Desde a comida, da limpeza das crianças e tudo. Nossa, quando a minha cunhada teve minha sobrinha, foi um processo fazer ela entender que eu estava disposta a ajudar ela para ela fazer coisas que não eram só tipo necessidade de urgência ou para ela ler um livro, para ela tomar um banho, assim, porque vem com aquela carga do tipo assim, eu só posso ser ajudada quando não tiver mais opção mesmo, porque eu não consigo. E até ela associar e também eu entendendo como comunicar a ela e tal, de que isso era possível, foi um processo assim muito bonito. E eu acho que para mim a rede de apoio, ela está muito ligada a essa questão de resgate e permissão, resgate e permissão, porque são aquelas pessoas que te resgatam, né, das facetas que você vai colocando ali em cima de você, e estão nesses detalhes, do tipo, nossa, você lembra que você gostava de fazer isso? Como que tá essas coisas? O que você tá assistindo e tal? Isso vai criando um laço mesmo, né? Eu acho que essa palavra rede, ela vem mesmo dessa coisa desses fios entrelaçados que vão ficando mais forte, né, do que um fio solto só. E permissão para você ser, né, tipo assim, porque quando você se sente mais sustentado, você se sente permitido, né, então permissão para você ser todas essas coisas e tudo mais. Eu sou uma pessoa hiper amorosa, então eu adoto, assim, várias e vou encaixando, assim, nas caixinhas da minha vida, assim, a Bia é como se fosse uma irmã para mim, tem uns amigos também que tem esse entrelace que ultrapassa, né? Essa ligação você acaba nomeando e dando um espaço ali para aquele lugar. E eu acho assim, a rede de apoio é tão importante quando a gente está passando também por processos de doença, né? Seja psicológica ou física, porque a gente fica tão vulnerável e essa permissão de se ficar vulnerável vem dessa estrutura de você se sentir sustentado, vem dessa rede, né? Tipo, eu preciso de um lugar onde eu possa
depositar também as minhas vulnerabilidades, né? E daí eu acho que a gente acaba até nomeando por questões familiares, por essa questão de segurança, né? Essa proximidade a mais que a gente quer nomear, quer dar para o que está acontecendo ali. E daí eu até perguntei essas dicas e tudo mais, porque eu vejo muito essa questão de discutir, né, até que ponto a gente pode, entre aspas, se intrometer e tal. Se a gente for ver questões, por exemplo, eu falo porque aconteceu comigo, eu sou uma pessoa que precisa de às vezes, uns resgates, assim, né? Então, às vezes a pessoa está com uma depressão, ela está com alguma coisa assim, você precisa dar uma insistida a mais, né? E, assim, até que ponto que não gera uma inconveniência. Eu acho que no caso da maternidade é diferente, porque existe a relação mãe e filho ali, né, que vai decidir como vai cuidar dessa criança, qual é o jeito que ela vai maternar. Mas em relação a amigos e família, às vezes eu sinto que precisa dar uma insistida, né? Tipo assim, vamos, não vou deixar você desse jeito, você vai ver que se a gente fizer, vai aliviar mais e tudo. Aí você falou do caso do seu marido, né? Que realmente aliviou para você, teve uma resistência ali. Aí eu queria saber se vocês acham também que em alguns casos precisa mais de uma insistência, e se vocês têm algum caso para me falar que vocês acham que assim, desse jeito não é legal, desse jeito realmente ultrapassa o bom senso, ou ultrapassa o limite da pessoa. Eu tenho Eu, uma história. Posso contar, Jade? A gente tem sim. uma história, na verdade, em que que foi justamente com a Jade, e foi assim para mim um baita ensinamento, um baita aprendizado. E eu acho importante trazer essa história para mostrar que rede de apoio erra, viu, gente? Rede de apoio erra, e é importante o diálogo, a conversa para que a gente possa crescer e evoluir. Quando você começou a adentrar, Mel, nesse tópico, eu falei assim, nossa, eu vou precisar compartilhar esse trecho muito íntimo meu e dela, só para mostrar para as pessoas que nem vocês estão me elogiando pra caramba, mas eu sou uma pessoa que eu erro muito, às vezes eu erro feio, mas que eu acho muito importante o diálogo e a conversa, porque eu acho que é isso que faz com que a gente tenha a oportunidade de se escutar, de se ouvir, de se perceber e de crescer, amadurecer e poder se desculpar, e poder pedir perdão e poder evoluir e se tornar um ser humano melhor. Quando existe uma oportunidade, que foi o que a Jade fez comigo, da gente poder conversar e eu poder falar assim, putz, você tem total razão, você tá 100% certa, eu errei muito, muito feio com você, e eu agradeço demais que você tenha vindo conversar, justamente para que você me desse uma oportunidade para eu poder revisar a minha atitude, aprender com ela, crescer, amadurecer e não repetir mais isso. Houve um episódio com o primeiro filho dela, que ela colocou ele na creche, e ela ainda não tinha o diagnóstico dele, né? E aí ele ficou super incomodado, ficou super desconfortável com a situação da creche, e ela tirou ele mais cedo da creche. Como a gente não tinha o diagnóstico ainda, né, não estava nada confirmado, eu fui para a questão do julgamento, né? E falei, caramba, meu, ó, a Jade não deixa um espaço para a criança crescer, se desenvolver, já foi lá, já, né, a mãe sufocando ali, tirando e tal, não sei o quê. E esse comentário, né, na verdade, ele abriu parte para um tema de uma pessoa em comum que nós temos, e que essa pessoa foi utilizar essa história para falar de maternidade, falar que a atitude dela estava errada. E era uma coisa que eu e ela a gente tinha conversado somente, não tinha sido uma coisa que a gente tinha aberto publicamente essa história, porque ainda estava na questão de diagnóstico, né? Estava em vários processos. E aí a Jade assistiu o vídeo e falou assim, e ficou ouvindo a história e falou, ué, mas eu conheço essa história, né? Eu acho que elas estão falando sobre a minha história, sobre o que eu vivenciei, né? E aí ela veio e me chamou no particular. Ela falou assim: olha, eu fiquei muito chateada com essa situação, né? Me corrija se eu estiver errada, porque eu estava ali ouvindo a história e eu, né, falei, eu acho que essa história é a minha história que elas estão comentando, né? Porque a gente não tinha dado nome nem nada, né? Acho que essa história é a minha história que vocês estavam comentando no vídeo, então eu queria confirmar se é
se realmente vocês estavam falando sobre mim, sobre a minha história. E aí ela contou, ela falou, aí depois desse episódio a gente estava levando ele no médico tal, e aí estava rolando a questão de diagnóstico e tudo, e aí fez a gente entender aquele processo do porquê que estava acontecendo aquilo. Tal. Ela teve uma super paciência de explicar tudo que estava acontecendo, né? Tudo que tinha acontecido pós esse episódio e tal. E aí eu falei, nossa, eu caguei muito no pau, assim, tipo, eu errei muito, e eu falei, muito obrigada por você ter me chamado, por você ter contado, você ter explicado, você te dar paciência de você vir me contar o que estava acontecendo e me mostrar onde eu estava errando, né? Porque assim, primeiro que eu já não tinha o direito de julgar. Vamos partir desse primeiro princípio. Eu não tinha esse direito. Segundo, que eu não tinha esse direito de ter compartilhado isso que a gente tinha conversado com uma terceira pessoa. E mais, ter debatido isso como se a gente tivesse essa autonomia sobre isso. Eu falei, que bom que você me chamou, eu te peço perdão, eu te peço desculpas, eu nunca mais isso vai se repetir e tal. E eu espero que a nossa amizade possa continuar, porque você tem um papel muito importante na minha vida, eu gosto muito de você, gosto muito da sua família e quero continuar fazendo parte. E ela generosamente aceitou as desculpas e tal. Ela nunca nem mais tocou no assunto, tá? Eu estou falando isso hoje para mostrar essa situação de que a gente erra e o quão importante é os diálogos na rede de apoio, justamente para que a gente possa corrigir. E ela nunca nem mais tocou no assunto e a nossa amizade continuou normalmente. E para mim foi um baita aprendizado como pessoa. Então, eu acho importante a gente mostrar que, por mais, às vezes, né, você me ajudou muito. Sim, e eu também errei, né? Tipo, eu errei e eu estava aberta ali. Eu falei, putz, é verdade, você tem total razão no que você está falando, você me perdoa por todas essas micro mancadas, né? Que foi acontecendo uma coisa atrás da outra, e realmente você está certíssimo e tudo mais. Né? Então, tipo, para mostrar que rede de apoio erra, mesmo às vezes achando que está fazendo certo, ou que está no direito de alguma coisa e não está no direito de nada, e quão é importante a gente escutar a pessoa e revisar para a gente poder aprender, crescer e evoluir, né, Jade? É verdade, é verdade. Essa situação, ela foi uma situação assim que quando aconteceu, eu ainda fui falar com você, porque assim, foi uma situação que não, eu olhei assim, eu falei, eu não sabia, sabe? Nunca aquilo foi um momento, sabe? Foi um pensamento, um momento humano. Mas essa nunca foi a Bia, porque eu ia até, quando você começou a falar, que eu até ia falar, que, até falando para a Mel, né, sobre a resistência, nossa, a paciência dessa mulher não está no gibi, não existe, porque eu era, e assim, se pegar esse compasso, você pensa que assim, a gente tem uma linha muito, muito tênue, né? Então a gente tem que também compreender que a mãe, ela, e para mim não importa se é mãe biológica, se é mãe adotiva, do momento que você é mãe, você conhece seu filho como ninguém. Então a gente tem uma intuição. Tava tudo assim, parecia realmente que eu era obcecada. Tava parecendo que eu tava super cuidando, estava aparecendo, mas no meu íntimo eu sabia, e eu não tinha como afirmar, porque tem uma idade certa para poder diagnosticar. Mas no meu íntimo eu olhava e eu falava, não sabe, o coração dizia. Mas assim, as pessoas ao redor podem ver de uma forma diferente. E isso também pode ser uma somatória de um outro momento de quando ela estava me ajudando a eu, sabe, dar responsabilidades para o meu marido, dividir essa maternidade, e eu era relutante, muito relutante. Então, eu era uma pessoa muito possessiva, assim, eu tinha um traço de possessividade até do canceriano muito forte, né? Aquela mãe canceriana. Então, fez parte ali. A Bia teve uma paciência de Jó, porque tinha momento que ela falava, eu ficava até brava, assim. A gente nunca discutiu, né, Bia? Mas eu acho que Nunca. ela percebeu, ficava. Sabe quando você ouve o que você não quer ouvir? Mas você sabe que a pessoa tá certa? Então, assim, foi uma resistência. Aí, às vezes, eu falava, não, mas não dá para ser assim. Não, mas isso não dá. E ela estava certa.
né? Então, com o tempo, a hora que eu fui fazendo, é que eu fui ganhando vida, né? Essa que é a verdade. Eu voltei a dançar, né? Voltei a fazer várias coisas. Vai, tudo bem. Depois veio a pandemia, o segundo filho e tal, né? A gente vai retomando. Mas foi um período que, graças a ela, eu voltei a dançar. Eu danço desde os 7 anos. E era algo que ali para mim tinha acabado. Agora, eu não queria deixar o meu filho com o meu marido para mim dançar. Oh, meu Deus, tinha apresentação, tinha isso, tinha aquilo, eu não queria. Então, foi graças a ela esse movimento. Então, aquele momento, aquilo que ocorreu, é, é, eu compreendo que foi também um compasso daquilo que você via daquela mãe possessiva, né? E aí acabou emendando uma coisa na outra, então acabou se tendo uma visão naquele momento, né? A importância da gente falar tudo isso é esse entendimento de que é uma construção, não é uma coisa que vem pronta, né? Eu acho que tanto para a pessoa que recebe, tanto para a pessoa que está ofertando ali ser uma rede de apoio, porque todo compromisso exige um autoconhecimento do que você vai oferecer, qual que é o nível de intimidade que você tem com aquela pessoa. Isso vai desenvolvendo também, né, com os tempos. Eu tive um caso, assim, e é muito marcante como quando a gente erra e realmente está bem intencionado, isso faz a gente crescer. Eu tive um caso com uma amiga que foi parecido, mas um pouco oposto, né? Assim, eu meio que bambiei ali entre o tempo de saber ouvir e o tempo de incentivar. Ela estava num momento que ela precisava só ser ouvida ali e ela não queria muito que dissesse o que ela tinha que fazer, qual era o melhor caminho e tal, que ela estava num momento de pausa, do tipo assim, eu vou fazer tudo que eu quero, não quero nem pensar em nada disso e tal, e ela queria só um suporte de permissão para isso, né? Porque eu falei, a rede de apoio é muito essa permissão, e eu acabei me atropelando e falando para ela, não é disso que você está agindo e tudo mais. E depois ela acabou me confessando que ela estava com um diagnóstico de uma doença, que era super sério, que ela ficou muito chateada comigo, porque eu acabei banalizando o comportamento dela. E eu tive essa oportunidade também de rever e me desculpar. E falei assim, nossa, realmente, eu banalizei, porque esse é meu ponto de vista. E assim, é sempre um aprendizado, né? Porque não é só sobre o conhecimento instrumental do fato. A gente tem que entender que muitas vezes a gente está limitado ao conhecimento instrumental, mesmo do que está acontecendo ali com a outra pessoa, né? Mas também um conhecimento pessoal de como a pessoa está vivendo aquilo, né? E como ela quer passar aquilo para você e tudo mais. E daí fica assim um sentimento de gratidão muito grande quando você consegue retomar. Então, assim, que fica essa mensagem, né, para as pessoas que querem se dispor a ser uma rede de apoio, que vai errar mesmo, que é uma construção, faz parte, que às vezes você precisa insistir mesmo, e a pessoa também que está ali recebendo precisa aprender a comunicar os seus limites ou o que oferece ali, né? E que é um compromisso, que assim, você precisa dar uma olhada na sua vida e falar assim, olha, o que eu posso, né? Tipo, perder, quais privilégios eu posso perder para oferecer algo para essa pessoa, né? É minha paciência, é meu diálogo, é meu tempo, é alguma coisa material, qual privilégio que eu tenho sobrando que eu posso colocar ali na rede, tanto nas nossas redes, né, eu acho, de apoio de amizade, família, mas também oferecer o conhecimento das redes de apoio institucionais, né, às vezes as pessoas precisam de instituições também que ofereçam, né, você não sabe lidar com aquilo, mas você tem o conhecimento de alguém que sabe, então você indica, ou você fala, olha, tem essa clínica, tem o CRAS, tem esse grupo, você também saber passar, né, para as outras pessoas os lugares que ela pode ir e compartilhar esse conhecimento. Compartilhar conhecimento também é uma maneira de a gente ter rede de apoio. E falando sobre compartilhar conhecimento, Jade, fiquei sabendo que temos livro novo com muito conhecimento bom por aí. Tô louca para saber novidades. Pode me falar que eu tô aqui ansiosa. Muita gratidão pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho, né, dele. É meu primeiro livro. Ele veio de uma forma muito mágica, assim, porque eu não contava com escrever esse livro. Agora, não era um tema que, apesar de muito importante, não era um tema que eu me sentia, que eu achava que eu iria escrever hoje, agora, né? Mas foi
No momento que o meu filho mais velho, que é autista moderado, ele estava muito difícil. Foi num momento, foi num dia que realmente foi um dia difícil, e eu estava muito triste, porque você fica triste, você fica às vezes até mesmo decepcionada, né? Já aconteceu do meu marido virar para mim e falar: Olha, eu não estou só triste, eu estou decepcionado. E a gente é humano, e dói pensar assim de um filho, até porque ele não tem culpa. Mas a gente sente, às vezes. E nesse dia, com esses sentimentos tão turbulentos, eu falei, bom, vou tomar um banho. E aí, ali no chuveiro, me veio a imagem da capa, das folhas, das páginas, e me deu aquele plim. E aí eu sentei, comecei, e agora em outubro eu já vou lançar. E eu trouxe uma mensagem aqui dele para estar falando, para dar uma direção um pouco sobre qual a ideia que ele traz, O que né? esperar dele, O que né? esperar dele? O nome do livro é Meus 365 Dias no Meu Mundo Azul, frases motivacionais às mães autistas, que é justamente para dar esse apoio, porque muitas mães autistas são muito solitárias, e quando a gente busca o apoio, às vezes não tem nem da família, mas tem grupos, né? Uma segura a mão da outra. Então, nesses momentos, isso ajuda muito, e a ideia é que ajude realmente as mãezinhas no dia a dia. E ele vai dar para ser lido de duas formas, ou seguindo os dias do ano, ou simplesmente abrindo e puxando uma mensagem, que com certeza vai ser bem direcionada ali, né, pelo divino. E aí eu trouxe aqui uma mensagem que eu achei legal para estar compartilhando aqui, se vocês me deixarem, vocês aceitam? Por Claro, por favor. favor. Obrigada. Essa mensagem é do dia 6 de janeiro. Essa mensagem foi uma das que mais me tocou, por isso que eu quis trazer ela. Ela diz assim: para hoje vai uma pequena reflexão. Feche os olhos. Imagine-se não sendo compreendida. Você tenta falar e ninguém consegue te entender. Você continua tentando explicar o que quer, mas ainda assim ninguém entende. Isso começa a gerar um nervoso tremendo dentro de você e faz com que você comece a ficar muito brava. E esse sentimento gera uma angústia muito grande. E na falta de palavras, você passa a ficar agressiva, a gritar, a bater nas coisas ou até mesmo se bater. Imaginou? É assim que seu anjo se sente todos os dias. Que lindo, que profundo. Eu sei que ele é totalmente, assim, que ele é direcionado para as mães, né? Mas Bastante. assim, cabe para todo mundo, para todo, porque quantas angústias a gente carrega dentro da gente, que às vezes a gente não consegue lidar com aquela demanda. Então, enquanto você É estava falando, eu verdade. fechei os olhos e eu fui visualizando a cena e eu falei assim, gente, eu sei que é o processo que eles passam diariamente e a gente passa por isso também, assim, não no mesmo grau, na mesma intensidade, mas quantas demandas dentro da gente tem e a gente não consegue colocar para fora. Maravilhosa essa mensagem. Muita Gratidão por você ter gratidão, trazido, porque, muita tipo, nossa, gratidão. ela ressoou demais, né, Impactante. Mel? Não, eu já fico sem palavras, já. Eu já, nossa, fechei aqui o olho, assim, e vem, né? É automático. A gente lembra da gente e já consegue sentir conectando esse sentimento com as outras pessoas em comum, assim, né? E é realmente uma coisa que a gente leva para a vida toda, porque o sentimento é inexplicável, né? Não tem nem o que dizer, né? Já só agradecer. Gente, esse é um dia, né? Um trecho. Então, assim, a gente já imagina o quão impactante deve ter sido. Que bom que você foi inspirada em trazer essa mensagem, compartilhar essa mensagem. Só tenho a agradecer de verdade. Que bom que você escreveu. E Muita eu quero saber como é gratidão. que as pessoas podem comprar, né? Como que as pessoas podem adquirir o seu livro. Isso, ele vai ser lançado em outubro. Eu estou aguardando o prefácio de uma colega
psicóloga que está lendo para fechar ali, porque tem alguns pontos também. Qual que é a minha ideia? É realmente elucidar as mães. Então, vão ter dias de uma mensagem super de apoio, vão ter dias que a mensagem vai ser um pouco mais profunda, que é para ela realmente ter mais empatia, né? Voltar, às vezes a gente esquece, voltar os olhos do que ele realmente está sentindo, e tem dias que tem mensagens um pouco mais científicas, falando muito sobre o excesso de neurônios que eles têm, né, a falta do neurônio espelho. Então tem algumas questões até mais científicas com ajudas, né, que possam ali ajudar ela a fazer um dia diferente, né, a pensar fora da caixinha de uma forma diferente, que ela possa ajudá-lo e se ajudar também, né. Então, vai passar por esse prefácio e vai estar sendo vendido pela AGBook, tanto físico quanto Uau! e-book. Gente, eu sou fã do livro físico. Então, quem Eu também. puder ter o livro físico, então, ó, tem essa oportunidade aí, né, Mel? Sim, nossa, nada como você acordar ali no seu momento, pegar em mãos, né? Eu também sou a favor do tato ali, mas para quem não for possível, também abre uma abinha ali do celular, deixa ali, às vezes está no momento, está no trânsito, alguma coisa precisa de uma mensagem, tá ali disponível. Mas, e quem quiser já entrar em contato com você, Jade, passa seu Instagram. Instagram, o @Ascensão, Centro de Terapias. E uma coisa que a Bia falou, inclusive a minha mãe comentou comigo hoje também, realmente a rede de apoio também, além das outras pessoas, mas a rede de apoio que acompanha essa mãezinha também é um livro interessante, porque ali tem um sentimento de uma mãe que vivencia o autismo, então é algo sentido e que pode ajudar também as outras pessoas a compreenderem um pouco o dia a dia, o sentimento daquela mãe. Então, para quem está próximo, também é legal, que também pode ajudar. Não, para mim tem que ser livro de cabeceira. Sabe, livro de cabeceira? Todo dia à noite você vai lá, você abre, você tira uma mensagem e reflete, traz aquilo, traz aquela percepção e trabalha a empatia e dá uma oportunidade de evoluir do caramba, né? Quem tá aberto, quem tá com o coração aberto, vai tirar muitos ensinamentos desse livro. Então, por favor, não deixem de adquirir este livro e deixe na sua cabeceira. E temos um convite nós três, né? Que agora, dia 24 de setembro, vamos estar as três presentes lá no auditório da Rádio Mundial para a jornada que vai acontecer para os terapeutas. E a Jade vai estar lá fazendo, né, uma palestra sobre qualidade de atendimento, pois na jornada do bem-estar ela vai falar sobre as suas premiações, né, Jade, de Com melhor certeza. terapeuta. Então, fala um pouquinho do que as pessoas podem esperar na sua palestra. Com certeza, eu estou muito animada. Eu adorei esse tema, porque é um tema que dá para trazer ali uma renovação. Eu acho que a ideia realmente é renovar, porque eu vejo alguns colegas com o tempo desanimando um pouco e perdendo um pouco a qualidade por desânimo, não por falta de experiência. Então, a ideia é realmente jogar essa criatividade, né, jogar um novo olhar para que as pessoas estejam sempre se renovando e mantendo a qualidade ali do atendimento. Então, ó, não deixe de participar. O link de inscrição está lá no perfil da Abrate, que é abrate.org.br. São vagas limitadas, tá? E vai acontecer na Avenida Paulista, 2200, no piso térreo, que é o auditório da Rádio Vibe Mundial. Melzita, nós também vamos estar lá palestrando, né, gata? Sim, estaremos lá, maravilhosas, falando sobre autoestima, identidade no atendimento. Então, não percam tempo, vai lá, já salva esse endereço, dia 24. Olha, uma oportunidade de conhecer as três, um conteúdo incrível. A gente vai falar um pouco das nossas especialidades, tanto de autoestima, tanto de identidade. Então, assim, ó, a gente espera todo mundo para poder dar um cheiro, para poder compartilhar a informação, como a gente falou, a informação também
é um modo de rede de apoio. E é isso, né, Bia? A gente está ansiosíssimo esperando todo mundo. Das 10 às 7 da noite vai estar assim, ó, um fervo cheio de informação, cheio de palestra boa, então você não pode perder essa oportunidade. Não pode perder. E Jade, estou te esperando dia 24 para te dar um abraço presencial, depois de todo esse tempo de pandemia, né? Já se encontra presencialmente. Melzita também vou encontrar presencialmente, vou poder dar aquele abraço. Sim. Seja sempre muito bem-vinda ao Potência Holística. Volte sempre que você quiser voltar. As portas estão super abertas e a gente se encontra lá no evento, né? Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou amar dar um abraço em vocês, reabraçar a Bia, que eu tô morrendo de saudade, abraçar a Mel, que vai ser a primeira vez que a gente vai se conhecer presencialmente, né? E muito obrigada pela oportunidade aqui. Eu adoro estar aqui com vocês, adoro o programa, eu só tenho a agradecer. Gente, muito Agradeço a todos. obrigada. Muito obrigada, Jade, pela sua presença. A gente se encontra dia 24. Você que está assistindo, acompanha a gente aqui na TV Abraço, que tem programação todos os dias. E até o próximo programa. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho para toda vez que sair um programa novo você já ser notificado. Mais uma vez, muito obrigada, vocês, meninas, vocês são maravilhosas. É você que nos acompanhou hoje. E até o próximo programa. Um beijo e tchau!